Olá, apresentamos nesta segunda edição da ABEG TV um dos projetos vencedores do Prêmio ABEG 2023, desenvolvido pela Geoconsult, Consultoria de Solos e Fundações. O diretor da empresa, o Berecilas Polido, irá detalhar as estratégias adotadas no projeto de fundações, contenções e drenagem de fundo do Shopping Manhattan, localizado em Águas Claras, Brasília. Na primeira edição da ABEG TV, já havíamos apresentado o outro projeto vencedor do Prêmio ABEG, liderado pelo Apoio, Assessoria e Projeto de Fundações. O Prêmio ABEG Sigmundo Golombek foi nomeado em homenagem a um dos pioneiros da engenharia geotécnica no Brasil. Trata-se de uma iniciativa que visa reconhecer projetos que promovam o avanço e a excelência da engenharia de fundações no Brasil. Com a palavra, o engenheiro Berecilas Polido. Obrigado. Em atendimento ao convite da ABEG, vamos fazer a apresentação do projeto e também dados de execução do Shopping Manhattan, que terá parte de contenções, fundações e sistema drenante. Esse projeto foi elaborado pela Geoconsult, com os engenheiros Tairo Zonta e o Berecilas Polido. A apresentação ela vai ter uma descrição do empreendimento, depois, rapidamente, a investigação geotécnica, vamos falar da concepção geral do projeto, das escavações e das contenções, das fundações e do sistema drenante do terceiro subsolo. Característica geral da obra: é um terreno, uma quadra inteira, é um terreno de 7.200 metros quadrados. Nessa área estão sendo construídas 3 torres de 20 pavimentos, sendo 6 pavimentos de embasamento e 3 subsolos. Área construída de 65.000 metros quadrados aproximadamente. O empreendimento fica em Águas Claras, Brasília. Existem 3 subsolos, sendo 8 metros debaixo do nível d'água, uma escavação da ordem de 11 metros a 12 metros. Aí tem uma visão geral da obra. Nós podemos ver aqui os 11 metros de escavação, os 9 metros os 6 pavimentos de subsolo, as torres. Mostramos aí um perfil típico do terreno, obtido através da investigação geotécnica, com sondagens a percussão e sondagens mista, percussão e rotativa. O terreno, ele tem basicamente 4 camadas. Camada primeira superficial é aquela argila porosa de Brasília, né? É uma argila mole a média, com NSPT na faixa de 3 a 8. A segunda camada é uma argila média dura, com SPT já na faixa de 7 a 30. Aí vem uma terceira camada, que é uma transição para rocha, é uma argila siltosa, muito dura, com SPT na faixa de 40 até quase impenetrável. E, enfim, a quarta camada é que você atinge uma rocha sedimentar, que é um siltito ou argilito alterado, bastante fraturado. SPT é de 40 para 8 até impenetrável. O grau de recuperação da rocha varia de 0 a 74%. RQD de 0 a 70%, ou seja, é uma rocha de resistência baixa a muito elevada, mas extremamente fraturado é a característica dessa rocha. Aqui seria o primeiro subsolo, segundo subsolo, terceiro subsolo. Já aqui mostra o nível d'água na época do período de chuva, está a cerca de 2,5 metros de profundidade. E em época de estiagem fica a cerca de 3,5 metros de profundidade. O terreno tem um ligeiro declive da Avenida Araucária para a Avenida Boulevard. E há um fluxo de água no sentido aí de montante para jusante.
A investigação, ela teve ensaios de caracterização das camadas, as camadas argilosas, né? E a umidade variou de 16% a 31%, quanto maior a resistência, menor a umidade natural. O limite de liquidez na faixa de 34%, de plasticidade na faixa de 20%, em termos de plasticidade bastante homogêneo, peso específico dos grãos na faixa de 2,74. Foram feitos também ensaios de resistência à compressão simples das amostras de rocha, ou seja, da camada 4. Profundidade era na faixa de 17, 19 metros, né? Ou seja, a camada de rocha sedimentar, siltito ou argilito, NSPT praticamente impenetrável, características da rocha aqui de grau de recuperação. E foram escolhidas duas amostras, uma amostra mais fraca da rocha, com um diâmetro de 4 centímetros, 4,1 centímetros, e ela deu uma resistência à compressão simples de 2,4 megapascal, quer dizer, para a rocha uma resistência baixa. Já uma outra amostra, outro extremo da resistência da rocha, já se obteve 92,7 megapascal, ou seja, quase a resistência de um granito. Então, o material é muito heterogêneo, né? A rocha é muito heterogênea. Daí, grau de recuperação, né, variar de 0 a 74%. E isso vai ter implicações no que tange a permeabilidade, no que tange a apoio das fundações, perfuração para executar estacas de contenção. Devido a se lidar com 8 metros abaixo do nível d'água e ter que se lidar com muita água, é importante ter uma certeza do nível d'água. Então, foi instalado piezômetros no terreno para se ter certeza do nível d'água. O nível d'água realmente está, em média, na faixa de 2,5 metros, 3 metros. E também foram feitos ensaios de infiltração de carga variável para medir a permeabilidade dessa rocha, já que a cota do terceiro subsolo foi muito próximo do argilito e siltito, e na contenção eu vou ter um paramento ao redor do terreno impermeável, o fluxo de água para o subsolo, o fundo da escavação, ele vai ser alimentado de baixo para cima, ou seja, da rocha, que é mais permeável, para o fundo da escavação. A argila é bastante impermeável, mas essa rocha tem uma permeabilidade maior. Então, esses ensaios mostraram que a permeabilidade da rocha é da ordem de 10 a menos 5 centímetros por segundo, enquanto o material argiloso, a gente sabe que pode ser da ordem de 10 a menos 7, 10 a menos 8. Então, o material mais permeável aqui é justamente a camada de rocha sedimentar. Antes de iniciar o projeto, foram feitas reuniões com o cliente e para examinar soluções alternativas de soluções de forma a atender a expectativa do cliente. Então, primeiro, método construtivo. Né? Existem 3 métodos construtivos típicos para você fazer um subsolo desse tipo. Tem o chamado de baixo para cima, bottom up, tem o de cima para baixo, ou invertido, e tem um sistema construtivo a partir do núcleo central. O cliente tinha muita pressa, então escolheu aquele que teria uma execução mais rápida, ainda que fosse mais oneroso. Então foi escolhido o sistema de baixo para cima. Ou seja, o que significa isso? Vai ter que se fazer uma contenção, escavar até o fundo, iniciar as fundações e aí ir subir na estrutura. Ou seja, a contenção aqui, de início, ela não pode ser sustentada pela estrutura. Nós vamos ter que usar outra forma de segurar a contenção. Contenções, né? O paramento tem que ser impermeável, isso é uma premissa. Por quê? Porque eu tenho que impedir a entrada de água, eu vou estar aqui 8, 9 metros debaixo da água, tenho que impedir a água de entrar
dentro da escavação e dentro do subsolo. Duas alternativas foram examinadas: cortinas de estaca secante e parede diafragma. O menor custo foi a cortina de estaca secante, apesar de ser uma solução pioneira em Brasília, foi a alternativa adotada. Estroncamento desse paramento, ou seja, estroncamento da cortina, né? Foi escolhido um estroncamento provisório, usando tirantes, 3 níveis de tirantes provisórios, e o estroncamento definitivo será feito pelas lajes da própria estrutura do embasamento. Fundações, já que nós estamos escavando até um material duro, né, um solo argiloso duro, com NSPT maior do que 40, em alguns lugares a escavação chega no siltito, que é praticamente impenetrável, a solução foi efetivamente em fundações diretas, por meio de sapatas. A questão do nível d'água, quer dizer, nós vamos escavar e vamos ter um terceiro subsolo que vai estar a 8 metros abaixo do nível d'água. Se examinou 2 alternativas: laje de supressão ou sistema drenante com bombas automáticas. Foi escolhido o sistema drenante por várias razões. Era viável, como eu vou mostrar mais à frente, e menor custo, bastante reduzido o custo em relação à laje de supressão. A laje de supressão daria laje de concreto armado aí, superior a 1 metro de espessura, enquanto aqui ficou uma laje, além do sistema drenante, ficou uma laje somente de 20 centímetros. Então, se adotou o sistema drenante com bombas automáticas, que vai ser mostrado ao longo da palestra. Bom, vamos começar então a falar do projeto. Primeiro, escavações e contenções. Perfil geotécnico típico, já mostramos. Aí surgiu uma primeira dúvida, que era: a estaca secante vai conseguir perfurar normalmente essa rocha, já que o subsolo, nesse ponto, a montante, na Avenida Araucária, ele tem que perfurar em pedra, ficha, né? A ficha da estaca vai perfurar em pedra, já que a jusante não, vai ficar em siltito, em argila siltosa dura, que seria escavável. Para tirar essa dúvida aqui, já que eu estava tratando de uma rocha que varia muita resistência, a solução foi a seguinte: primeiro, a gente resolveu também fazer uma investigação por eletroresistividade. Você usar geofísica, né, corrente elétrica, para obter um perfil geotécnico a montante. Fizemos ao longo de toda a periferia da escavação. E ele fornece para a gente um perfil relativamente detalhado. Esse perfil obtido pela combinação da eletroresistividade e usando as sondagens mistas, né, que tinham sido executadas. Você, através de um programa de computador, correlaciona os dados da eletroresistividade com os resultados da sondagem mista e aí extrapola e obtém o perfil do terreno por eletroresistividade. E aí você verifica, como esse material cinza é um material de baixa resistência, SPT baixo, corresponderia àquela argila lá média, molha média, né? A resistividade é baixa, menor que 500 ohm-metro. Quando eu estou alaranjado, eu já comecei a pegar aquele siltito, que é uma rocha sedimentar. A resistividade, o SPT aqui é quase impenetrável, e a resistividade é da ordem de 5.000 ohm-metro, maior do que 5.000 ohm-metro. Então, isso ajuda a verificar, porque esse material é um material difícil de perfurar. E, para não ter dúvidas, resolvemos fazer uma perfuração piloto nesses locais aqui em que apareceu a rocha à profundidade de 9 metros, 10 metros, está vendo aqui? As estacas, como nós vamos ver, elas vão até 16 metros. Aqui, ó, 11 metros aqui, ó. 11 metros é onde vai estar o subsolo, terceiro subsolo. Então, vou ter que perfurar esse material.
Então, foi obtido, foi providenciado um equipamento atrado, um equipamento, inclusive, de potência inferior à potência de perfuração da secante, para verificar se conseguia perfurar. Conseguimos. Então, ficamos mais tranquilos que a secante conseguiria perfurar a rocha sedimentar sem problema. Então, como falamos, a solução adotada para contenção, para o paramento da contenção, foi a estaca secante. A estaca secante é uma estaca, nós vamos mostrar um pouco à frente como que é a execução, mas geralmente a cortina é feita com uma estaca sem armadura e uma estaca armada, e uma sempre cortando a outra, né? A estaca armada, que vai ser armada, corta a não armada, para formar uma cortina impermeável. O diâmetro escolhido foi 42 centímetros. A secância, que é quando uma se superpõe sobre a outra, foi de 8 centímetros. Geralmente, as secâncias de uma cortina de estaca secante varia de 6 a 8 centímetros. Quanto mais profundo, maior é a secância. E porque você tem problema de prumo quando está executando, depende também do tipo de solo, né? Se tem presença de água, no caso aqui nós tínhamos 8 metros de coluna d'água, então foi adotada uma secância relativamente elevada, 8 centímetros, para nós não termos problema de infiltração dentro da escavação. A estaca vai ter comprimentos de 14 a 16 metros, dependendo do local. Onde eu tenho rocha, pequena profundidade, ficou em 14. Onde a rocha está mais profunda, 16 metros. A ficha aumentou. A ficha variou de 4 a 5 metros. Ficha é aquela parte da estaca que fica abaixo da escavação. Uma coisa importante para garantir a qualidade de execução da estaca secante, da cortina de estaca secante, é um bom gabarito. Como nas paredes de diafragma se faz o gabarito de concreto armado, aqui também você faz 2 vigas de concreto armado, que é a proteção do gabarito, e dentro é colocado isopor. Aqui está o isopor. Ó. E é desenhado no isopor a cortina. 42 centímetros de diâmetro, com 8 centímetros de secância, você faz esse desenho no isopor. Né? Isso aqui é isopor. De forma que, quando vai se escavar, o operador vai colocar estaca 1, ele vai colocar a broca, que está na base do tubo de revestimento da secante, em cima do 1, para começar a perfurar. Isso tem que ser preciso, o mais preciso possível, para que você mantenha a secância de 8 centímetros e mantenha o prumo, a verticalidade da cortina. As primeiras, você fez o gabarito, numerou as estacas, a cada 34 centímetros você tem uma estaca, centro a centro. Primeiro são executadas as não armadas, que são denominadas primárias. Então, nesse trecho aqui, se executou primeiro a 1, pula 5, 9 e 13. Numa segunda etapa, você executa a 3, a 7, a 11 e a 15. Sobraram agora para fazer as primárias, as secundárias, que são as armadas. Quando você vai fazer a armada, geralmente se faz 2 dias. Após 2 dias de execução, no máximo 3 dias de execução da primária. Então, é feita uma escavação, uma perfuração, cortando as estacas não armadas, como está sendo mostrado aqui. Aqui tem um detalhe, tá vendo? Ela entra com 8 centímetros e impermeabiliza, né? Faz uma ligação contínua em concreto. Aqui se executou outras armadas. Finalmente, você está com a cortina pronta. Né? Então, uma armada, uma não armada, uma armada, não armada, e assim segue a cortina pronta. Feita a cortina, é
é feita no topo dessa cortina é feita uma viga de coroamento das estacas para dar o quê? Solidariedade, solidarizar as estacas, já que elas foram feitas uma cortando a outra, uma é armada, uma é não armada, essa viga é que vai fazer a solidarização das estacas, para elas terem um comportamento uniforme, único, solidário. Feito isso, se parte para a primeira etapa de escavação. Foi escavado cerca de 2,5 metros a 3 metros, e foi executado o primeiro tirante. As soluções foram em tirantes. Esse tirante aqui está sendo feito na rua, por isso ele é provisório, ele vai ter que ser depois desprotendido. Feitos os tirantes, é feito depois uma viga de concreto armado, porque cada tirante foi feito a cada 2,70 metros de espaçamento um do outro. Então, no meio, quem segura é a viga de ancoragem que vai segurar as estacas. Dessa forma, feita a primeira etapa, esperou-se a cura da viga, protendeu, deu uma proteção no tirante, parte para a segunda etapa. Da mesma forma, se executa a segunda linha de tirantes. E aí, terceira linha de tirantes chegou na terceira etapa de escavação, mas não na última etapa ainda. Ainda vai ter uma última etapa, você chegou na cota aí de 11 metros de profundidade de escavação, ou seja, você está na cota aqui do terceira laje do subsolo. Aqui é um tirante com 8 metros de trecho livre, 8 metros de bulbo de ancoragem. Aqui embaixo você já está na rocha, no siltito, pode ser 6 metros, diminui também o trecho livre. Inclinação dos tirantes, 15 graus, os tirantes são de cordoalhas. Seguindo ainda a execução, para mostrar a sequência executiva da obra, estava no fundo, cortina pronta, estroncamento com tirantes provisórios, começou-se a executar as fundações, se executou a drenagem de fundo, se executou as sapatas, aliás, se executou primeiro as sapatas, fundação direta, e depois se executou a drenagem de fundo, como vamos ver mais adiante. Aí começa a executar os pilares, executar a laje de fundo, laje do segundo subsolo, estroncando a cortina definitivamente, tá vendo? Ela vem, ó, e apoia, estronca, né? Dá um suporte à cortina. Feito isso, os tirantes foram desprotendidos, porque agora a carga toda está apoiando nas lajes. E está sendo transferido para a estrutura e para o outro lado da contenção, já que isso é um retângulo. Aí mostra um detalhe típico dos tirantes, são tirantes de cordoalhas, aqui está o burro, né, com as manchetes, as válvulas manchete para injetar a cauda de cimento, detalhe das cordoalhas, viga de ancoragem, aqui é a cortina de estaca secante, tá vendo? É feita a proteção, colocado aqui a placa de apoio, os cravetes, no grau aí de 15 graus. Bom, como foi projetado, dimensionado essas contenções? Dimensionamento dos tirantes primeiro. Foram feitos por 2 métodos. Método analítico, que é através de fórmulas, né? Teoria de impulso de terra. E depois fizemos também por métodos elementos finitos, como vou mostrar a seguir. Os parâmetros foram com base nos ensaios de caracterização e na sondagem a percussão, ou seja, no SPT. Então, usando ensaios de caracterização, usando os dados do SPT, da sondagem, e a experiência que temos com esse material e com esse tipo de projeto, obtivemos os parâmetros geotécnicos. Com os parâmetros geotécnicos e usando a teoria de Rankine, caso ativo, e situação drenada, parâmetros drenados, foram estimados os impulsos de terra. Os esforços, o diagrama é retificado e foi usado o método da viga substituta. O comprimento de ancoragem dos tirantes, né, do bulbo de ancoragem, foi feito pelo método de Costa Nunes, 1987. O dimensionamento estrutural dos tirantes foi feito com base na NBR 5629. Como se trata de tirante provisório, se adotou um fator de segurança permitido pela norma de 1,5. O aço são cordoalhas com resistência de 17.100 kg por centímetro quadrado, resistência de escoamento dos cabos.
E o resumo do dimensionamento. Primeira linha de tirantes, né? Comprimento livre 8 metros, trecho ancorado 8 metros, carga de trabalho se chegou em 280 toneladas, foi ensaiada até 420, protensão 250 quilonewtons, ou seja, 28 toneladas, 42 toneladas, 25 toneladas. Número de cordoalhas para atender essas cargas foram 4 cordoalhas. Carga admissível estrutural provisória foram 400 kN. Isso corresponde a um fator estrutural de 1,5. E o geotécnico foi um fator de segurança mais dilatado, da ordem de 2,70. Quer dizer, o trecho ancorado de 8 metros e a pressão de injeção que foi adotada correspondeu a um fator de segurança de 2,7. Foram todas ensaiadas, testadas. Todos os tirantes, por norma, são obrigados a ser testados. Tiveram ensaios de recebimento e ensaios de verificação. A segunda linha de tirantes já foi um comprimento livre menor, porque o solo é melhor, e assim da mesma forma. E a terceira linha, que já estava no CIO-TIT, foi adotada apenas 6 metros de bulbo de ancoragem. Compensação, o esforço é maior, dá 660 kN de carga de trabalho. Tivemos que ensaiar até 990 para atender a norma. Protensão foi de 60 toneladas, né, 600 kN, e mantidos os fatores de segurança. Foi feito também o dimensionamento usando o método em elementos finitos, usando o software Plax 2D, e comparado com o método analítico. Qual a vantagem do método do Plax? O método analítico, você não tem a deformada da cortina. O quanto essa cortina vai deformar, como ela foi dimensionada? Será que está admissível? Será que está satisfatório? Então, o Plax te fornece a deformada da cortina, o que é muito importante numa análise dessa, né? Não pode deformar demais a cortina, até porque você, se for ao lado de vizinhos, você pode causar patologia nos vizinhos e assim por diante. A modelagem da cortina pela Plax 2D, ele precisa ser um elemento estrutural plano e contínuo. Então, nós vamos mostrar isso aqui, né? A cortina, ela não é um elemento uniforme, tá vendo? São círculos secantes. Então, tivemos que transformar isso aqui como se fosse um elemento plano e contínuo. E para isso foi feita aqui uma equivalência. A equivalência foi que eu vou pegar uma área circular, transformar numa área retangular, né? E cujo espaçamento é 34 centímetros, né? Porque a cada estar centro a centro ela dá 34. E qual seria a espessura D para me ter o mesmo comportamento? Isso é feito através do momento de inércia, né? O momento de inércia do círculo vai ter que ser igual ao momento de inércia do retângulo. Daí, igualando um ou outro, eu tiro a espessura a ser considerada, que foi de 38 centímetros. Então, agora, um retângulo de 34 por 38 vai ter o mesmo momento de inércia da estaca circular. A resistência do concreto adotada foi 30.000 kPa. O módulo de elasticidade do concreto adotado foi 26.838.000 kPa. Foi um módulo secante. O módulo de elasticidade do aço, 210 milhões de kPa. Esse Plax foi rodado usando o modelo constitutivo Hardened Soil, o que é adequado, porque é um solo de boa resistência e baixas deformações, que serão admitidas na cortina. E a teoria é o estado plano de deformação. Dessa forma, eu passei a ter, não vários círculos secantes, eu passei a ter uma estrutura contínua, uniforme, com espessura de 38 centímetros. E dessa forma, eu vou trabalhar agora por metro, já que eu estou trabalhando em 2 dimensões. Então, eu vou trabalhar tudo por metro de cortina.
por metro linear de cortina. E para fazer isso, agora eu vou determinar os dados, né, dessa cortina aqui. Ela tem uma espessura de 38 centímetros, uma área por metro de 38 metros quadrados, e eu vou determinar as constantes que o software necessita, constantes estruturais, para colocar no sistema. Logicamente que os parâmetros geotécnicos foram os mesmos utilizados no método analítico, onde atrito do solo, coesão, peso específico, modo de elasticidade do solo, né? Inclusive, no modo de deformação, a gente usou aquela expressão do decor com base no NSPT, foi a fórmula utilizada para obter o modo de elasticidade do solo. Aqui, o módulo de elasticidade foi usado no módulo equivalente, já que eu tenho uma seção de aço e tenho uma seção de concreto, foi feito aqui uma fórmula ponderada, né? A área de aço vezes módulo do aço, a área de concreto vezes o módulo do concreto, e dividido pela área total, e se obteve aqui um módulo de elasticidade equivalente de 28.900.000 kPa. Rigidez axial é o módulo de elasticidade vezes a área, rigidez da flexão é o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia. Estou com os dados agora para rodar o Plax. Então, se fez a análise através do Plax, e o que a gente obteve foi isso. Aqui está a malha de elementos finitos, foi usada uma sobrecarga aqui de 2 toneladas por metro quadrado, ou seja, 20 kPa, primeira camada, segunda camada de argila, terceira camada de argila e a rocha, o arenito. A deformada, o Plax dá uma deformada, né? Deformação deu maior no topo e menor na base. Se obteve uma deformação máxima no topo de 10 milímetros. Se fez para os 4 lados da contenção, né? Considerando as características de cada contenção, e a deformação mínima, que nesse caso foi da ordem de 4,4 milímetros. Ou seja, valores bem baixos, né? Isso poderia se admitir aqui, nesse caso desse projeto, que não tem vizinho, o vizinho é a rua, poderia se chegar aí 20, 30 milímetros, sem problema de danos à pavimentação, né? Mas os valores deram baixo pelo Plax. Mas é aquela história, isso é cálculo e é a teoria, né? O Plax ainda te fornece a deslocamento, né? O máximo aqui foi quando chegou na quarta etapa de escavação, deu 10 milímetros. O momento fletor máximo que apareceu na cortina, em quilonewton por metro, e o esforço cortante máximo na cortina. Daí tiramos os valores para dimensionamento estrutural da cortina. Deformação máxima, então, 10 milímetros, que deu muito baixo. O momento fletor máximo na cortina não aconteceu no último nível de escavação, foi no terceiro, 68 kN por metro. E o esforço cortante máximo já foi na quarta etapa, 136,5 kN por metro. Com esses dados, partiu o dimensionamento, verificação de dimensionamento estrutural da cortina. A cortina não é feita com concreto, porque ela tem que ser cortada, é feita com argamassa, né, de cimento e areia. Aí estão os dados de consumo de cimento, resistência à compressão, né, da megapascal, resistência máxima aos 3 dias de idade para poder examinar a questão do corte era 8 megapascal, né, a secância, né? O slump mais de 28 mais ou menos 2. Isso resultou num dimensionamento estrutural de 6 barras de 25 milímetros de CA50. 6 barras longitudinais. Estribo de 8 milímetros, que é para conter o secante, para conter o esforço cortante, né? De 8 milímetros, CA50, com passo de 15 centímetros. E vou mostrar um pouquinho sobre a execução, já que foi feito o dimensionamento. Aqui é o equipamento secante, ele tem uma torre alta, né? Secantes no Brasil geralmente vão até 18 metros, no nosso caso aí foi no máximo 16. Ainda não, eu não tenho notícia de equipamento que faz mais do que 18 metros de profundidade. No nosso caso lá precisou no máximo 26, então perfeitamente satisfatório. Quando você perfura
Essa estaca é uma hélice, tem um trado de hélice por dentro e por fora tem um tubo de aço de revestimento com broca na ponta. Aqui, ó. Tubo de aço de revestimento com 42 centímetros de diâmetro externo, né? E aqui embaixo tem uma broca de vidia, né? Que você corta concreto de baixa resistência e corta rocha também de baixa resistência. Quando você perfura e concreta, o que acontece? Chega lá embaixo, depois você vai sacando, você saca o trado e saca o tubo e vai injetando, como no caso de uma estaca hélice contínua, injeta a argamassa e não concreto. E depois, como na estaca hélice contínua, você introduz a armadura. Então, um concreto muito bem dosado, não tivemos problema lá, as armaduras foram introduzidas até a perfuração de projeto, que é a 18 metros e 15 metros. Aqui mostra aí, foi feita uma bancada para poder confeccionar os tirantes de cordoalha. Aqui estão introduzindo o tirante numa perfuração. Chegou a ter perfurações de 16 metros de comprimento. Aqui está se dando proteção do tirante. Aqui mostra como é que foi a sequência de escavações. De início se escavou no miolo, deixando... As estacas já estão todas prontas aqui, as estacas secantes, cortina toda pronta. Começou a se escavar no miolo e aqui é aquela sequência que você faz os tirantes, um nível, depois continua, né? Então, aqui mostra que você está com um nível de tirante pronto e está fazendo o segundo nível. Está vendo lá o primeiro nível, segundo nível, aqui está mais visível, primeiro nível pronto. E aqui, a viga de coroamento, primeiro nível, já partindo para o segundo nível. Isso aqui é a rampa de descida dos caminhões, né? Rampa, para poder retirar a terra que está sendo escavada. E já se começou aqui a fazer sapata. Abriu a vala, abriu a cava, fez o concreto simples. Aqui já a sapata já está concretada, já está à espera aqui dos pilares. Outra visão, já bem mais adiantada da obra, já estamos com os 3 níveis de tirante, tá vendo? Ó, viga de coroamento, primeiro nível de tirante, segundo nível de tirante, terceiro nível de tirantes. Lá também, ó, viga de coroamento no topo, primeiro nível de tirante, segundo nível, terceiro nível, rampa e sapatas já sendo executadas. Aqui está uma visão bem mais ampla da cortina, né? Vocês notam que você está aí 8 metros debaixo do nível d'água, os 3 níveis de tirante, e praticamente você não tem infiltração nenhuma. Quer dizer, foi muito bem executada a cortina de estaca secante. Essa umidade aqui já é vindo daqui da escavação, do subsolo, que você está praticamente na água, mas não está havendo infiltração. Poucas infiltrações se notou. Como na parede diafragma, se houver algum local que der infiltração, aquele ponto é tratado, né, limpo e tudo, e tratado com grout para impermeabilizar. Mostra aqui os tirantes, 2,70 m espaçamento entre cada tirante. Bom, aí é aquela história. Eu fiz uma previsão de deformação da cortina e é muita responsabilidade você fazer uma cortina com 11 metros de altura. Então, é preciso monitorar, é preciso verificar se a cortina está deformando de acordo com o previsto, se não está havendo risco. O monitoramento aqui foi feito por meio de inclinômetro vertical. O inclinômetro é colocado dentro da estaca não armada, aquela estaca que não tem armadura. Na hora que está concretando, você desce um tubo de alumínio, né? Você desce um tubo de alumínio, que é o tubo inclinométrico com ranhuras, para depois descer o torpedo, para medir as deformações. Então, foram instalados 4 inclinômetros. Aqui, ó, inclinômetro IV2, inclinômetro IV1, inclinômetro IV4, inclinômetro IV3. Aqui não foi possível instalar, mas era onde a cortina era mais baixa, porque aqui tinha os containers, né, de canteiro de obra. E também, como era mais baixa, se monitorou onde as cortinas eram mais altas. Foi também feito pino para verificação do deslocamento por meio topográfico, são esses pontos azuis. Foi feito também prumo,
Verificação da verticalidade da cortina. Você também mede os deslocamentos. É dessa forma que mede, tá vendo? Na viga de coroamento você define um ponto fixo, aqui define outro ponto fixo e marca, né? Você tira o prumo antes quando você começa a cavar, você vai medindo o prumo e vai acompanhando. Quer dizer, se a cortina deslocar aqui, você reduz aqui, você vai reduzir essa distância aqui, né? Porque a cortina vai se aproximar e você mede, pode fazer em vários pontos, você mede o deslocamento da cortina. Vamos mostrar aqui como for o inclinômetro e vamos fazer uma comparação do deslocamento medido pelo inclinômetro com a determinação, né, pelo métodos elementos finitos, pelo Praxis, que nos deu a deformação, tá lembrado? Eram 10 milímetros. Então, aqui o inclinômetro na rua 17 Sul, inclinômetro IV01. Essa linha do centro pretinha é a leitura zero, antes de escavar. Antes de escavar, você desceu o inclinômetro aqui e ele vai medindo todos os deslocamentos. Então, a primeira leitura é uma leitura que dá zero. Aí já a segunda leitura, já é essa pretinha aqui, ó, já deu deslocamento aqui na faixa de 5, 6 milímetros. Aí foi feito aqui 5 leituras, e esse aqui vermelho, quer mostrar o tirante, né? E essa linha pontilhada vermelha foi o que o Praxis forneceu, o método, né? O método de dimensionamento pelo método de elementos finitos, que ele deu 10 milímetros, tá vendo? Mais ou menos bateu com a medida, nessa rua aqui, 17 Sul, a rua lateral. Essa rua, outra rua lateral, uma boa estimativa também, se mediu 15 milímetros e o Praxis deu 10 milímetros, razoável, né? Razoável aqui a comparação. Dimensionado, medido. Agora, quando deu a Avenida das Araucárias, não bateu, né? Aqui é o inclinômetro, aqui é o Praxis, tá vendo? Esse aqui é o Praxis, aqui, ó, que deu 10 milímetros, só que em cima bateu, mas no meio da contenção, na segunda linha de tirantes, mais ou menos, estava deslocando muito, está em 30 milímetros. E isso aí preocupou. E aí, o que nós fizemos? Seguro morreu de velho. Verificamos que tinha uma trinca na rua, não sabemos se essa trinca foi de deslocamento ou se a trinca foi... porque aqui diz que havia uma escavação, né? Foi feito uma vala, uma cava mal aterrada. A verdade é que a gente viu isso lá, preocupou mais, e o que nós fizemos? Mandamos executar uma berma. O que é uma berma? Voltamos com terra seca para dentro da escavação, com os caminhões, tá vendo? Aqui está a escavadeira colocando e compactando, passando em cima. Então, eu estava com essa posição aqui, tá vendo? Viga de coroamento, primeira linha de tirante, segunda, terceira, fizemos uma berma até acima da terceira linha. E deixamos mais ou menos na altura que nos interessava e que para evitar deslocamento. Quer dizer, foi uma medida de emergência, isso foi feito aqui rapidamente. Se fez isso aqui em 2, 3 dias, se fez isso aqui. E, enquanto isso, verificamos o que seria possível fazer. E a decisão foi executar um reforço com uma nova linha de tirantes. Linha de tirante de reforço. Aí, aqui eu já fiz a segunda, eu tinha 3 linhas. Primeira, segunda, terceira. Aqui é a viga de coroamento. Fizemos uma quarta linha de tirantes entre a segunda e a terceira, porque a linha que estava sofrendo maior carregamento dos tirantes estava na segunda linha. Então, foi feita uma linha aqui para aliviar essa daqui. Isso só aconteceu na Rua das Araucárias. As outras, os deslocamentos foram muito pequenos. E feito a terceira linha de tirante, tiramos a berma, fizemos leituras e as leituras estabilizaram. Parou de deformar, no máximo deformou 50 milímetros aqui no centro. Isso mostra aí a importância do monitoramento, né? Teoria é uma coisa e realidade é outra. Por que aconteceu isso?
O que a gente verificou nesse local é que o solo aqui era diferente das demais. Aqui tinha muito um solo argiloso branco, né? Existia uma anisotropia forte aqui no terreno. E esse material branco, a gente verificou que ele era um material bem fraco. Então, pode ser que os parâmetros adotados não tenham contemplado essa anisotropia, ou seja, planos de fraqueza no sentido aqui de ruptura, né? Mas, felizmente, está monitorado com inclinômetro, monitorado com prumo e monitorado com leituras de pinos, né? Bom, fundações, projeto. Aqui mostra a cortina, né? Estaca secante, e foi feita uma escavação até o terceiro subsolo, com aproximadamente 11 metros de profundidade, e daqui para baixo ainda se escavou as cavas para fazer as sapatas. Aqui é o terreno natural, tá vendo? Você tem aqui, nesse nível do subsolo, você tem uma tensão vertical V e tem uma tensão horizontal H. Quando chega aqui, essa sigma V é zerado, tá vendo? Eu tirei o peso daqui de cima, tirei a terra. Eu zerei a pressão efetiva vertical aqui. Isso tem consequências, né? Isso tem consequências. Qual é a consequência, né? Vamos olhar, então, o que eu fiz aqui. O que foi feito aqui? Aqui, 11 metros. Eu estava aqui, cá em cima, né? Tinha 11 metros de solo. 11 metros de solo. Eu tinha uma pressão vertical total de H vezes o peso específico, 15 toneladas por metro quadrado. Fiz uma escavação rápida. Aqui é o tempo, né? Rapidinho aí, sei lá, 3, 4 meses eu escavei. E trouxe a pressão vertical a zero, tá vendo? A pressão vertical a zero, a altura de solo zero. E como é que fica a água? Aqui eu tinha uma pressão de água, tá vendo? Tempo zero, eu tinha uma pressão de água, a poropressão do solo, que é a altura de água, H2, né? Vezes o peso específico da água, que é 1 tonelada por metro cúbico. E quando eu cheguei lá embaixo, eu zerei a pressão. Mas, além de zerar, ocorre pressão negativa. Por quê? Porque acontece aqui um fenômeno de inchamento do solo. Quando eu retiro 11 metros de terra, o solo tem um inchamento aqui, um aumento de volume. Quando ocorre esse aumento de volume, né, eu tenho mais vazio do que água, ocorre uma poropressão. Só que a água está aqui. Então, a água corre para esse ponto quer dizer, ocorre uma sucção, né? Como eu tenho água, a água zera a sucção, ocorre uma dissipação da poropressão e ela zera de novo. Só que isso tem uma consequência. Isso tem uma consequência, né? Isso baixa a resistência do solo. Então, ocorre aumento de volume, ocorre poropressão negativa, ocorre absorção de água pelo terreno, ou seja, aumenta o índice de vazios e aumenta a umidade. Se aumenta o índice de vazios e aumenta a umidade, ocorre redução da resistência do solo. Então, e como é que você explica isso? Pressão efetiva que é qual é responsável pela resistência? Pressão efetiva. H1, né, vezes o gama total, nesse trecho aqui, né, mais H2 vezes o gama submerso, eu tenho a pressão efetiva. Então, a pressão efetiva, à medida que eu for escavando, ela vai diminuindo, né? A pressão efetiva também é o quê? A pressão total menos a água. Eu reduzo a pressão efetiva porque eu reduzi o peso de terra aqui em cima. Então, reduz a pressão efetiva. Ela tende para zero aqui na superfície. Então, a resistência, ela vai caindo. Eu cheguei no final da escavação, a resistência não é zero ainda. Por quê? Porque eu tenho pressão neutra negativa, que é a pressão efetiva. Então, eu tenho menos 1 de pressão efetiva. Então, eu tenho uma resistência ainda. Só que aí ocorre dissipação, a água destrói a sucção, elimina a sucção, e a resistência vai a praticamente zero nesse ponto. Então, qual a importância disso? A importância disso é que eu vou usar esse terreno para sapata, né? E como é que eu vou minimizar esse inchamento?
O que a gente faz é escavar rápido, trabalhar rápido, escavar a profundidade da escavação e lançar imediatamente uma camada de concreto simples, de aproximadamente 10 centímetros de espessura, que gera uma pressão efetiva em cima da superfície. E esse processo de inchamento ele é progressivo. Se eu eliminar ele logo no início, quer dizer, eu evitar que o solo da superfície comece a inchar, eu paro esse processo de inchamento. Imediatamente vem a armação e vem a concretagem da sapata. Projeto das fundações. Como que foi obtido aí as tensões admissíveis, estimado, os recalques, né? Você aqui tem uma sapata típica lá, 2,5 por 3,5, uma sapata típica da obra, e profundidade 1,70 m, né, abaixo do nível d'água. E o solo aqui é um silt argiloso, muito duro, peso específico de 21 kPa. A rocha em alguns locais estava a 5 metros. Em alguns locais, não, a rocha estava aqui. Então, eu tive que lidar com alguns tipos de terreno diferente aqui. Foi feita a análise de capacidade de carga para atender a norma brasileira, estado limite último, ruptura. Foi usado o método empírico do Poulos, que se baseia no método DECO, para análise de estado limite de serviço. Com base na norma, eu preciso estimar os recalques, foi feito pelo método teórico do Ian Bouvier e Charles, modificado por Christian e Carrier. Modo de deformação do solo foi com base no INSPT, usando o método Poulos e do DECO. E o que se obteve? Como eu tenho aqui, nós vimos que esse solo aqui tem várias resistências, né? O SPT é variável e tem a rocha ainda. Nós definimos aqui em 3 tipos de terreno. Terreno mais fraco, tipo A, SPT variável de 20 a 30. Trabalhamos com SPT médio de 25. Calculamos a carga de ruptura por essa metodologia. Deu 2.000 kPa, 20 kg por centímetro quadrado. Usamos o fator de segurança da norma, 3, para fundação direta. Deu 6,6, admissível, adotamos 6. Estimamos o recalque por essa metodologia, é um solo fortemente sobreadensado, né? Usamos o modo de elasticidade do solo e a teoria do Christian Carrier, deu 18,5 milímetros de recalque. Nos locais onde o solo era mais resistente, tipo B, SPT 30-50, foi feito semelhante, obviamente que deu uma tensão admissível maior, adotamos 8. E praticamente, quando você estava praticamente na rocha, SPT 50 impenetrável, adotamos 50, deu uma tensão aqui admissível de 13, se adotou 12, recalque de 18 milímetros. De uma forma geral, o recalque admissível adotado foi de 25 milímetros. Isso aqui são os dados feitos para essa sapata. Quanto maior o tamanho da sapata, maior foi o recalque. O máximo admissível foi 25 milímetros. Aí vem uma pergunta, né? Eu tenho 3 tipos de solos, e agora eu vou escavar e executar a sapata. Como é que eu vou saber que é tipo A, tipo B, tipo C, para adotar uma tensão admissível de 6, de 8 ou de 12? Né? O que se fez? Houve um controle aí primeiro, usando o SPT. Né? Eu tinha mais ou menos a ideia do SPT na área toda. Segundo, usando um penetrômetro dinâmico manual, que nós vamos explicar. Terceiro, usando a eletroresistividade que foi feita ao longo da linha de sapatos. E quarto, a escavação, inspeção por escavação. Então, se analisou 4 resultados para liberar a execução das sapatas. O que é o penetrômetro manual? Ele vai até 2, 3 metros, depende da resistência do terreno. É um SPT manual aqui, né, que é executado por 2 operários, um peso de bater que cai de 23 centímetros de altura, você tem uma ponta cônica, e você vai aí medir a penetração a cada 20 centímetros. 20 centímetros. Então, por exemplo, aqui a 40 centímetros já deu impenetrável. Aqui já no N5, cada sapata geralmente se fez 5 furos, no mínimo. Aqui não, o penetrável já foi dado a 1,80 m. Razoável ainda, porque a sapata tem 1,70 m. O PDM era feito antes de você escavar a sapata.
mas mostrou que tinha um ponto de fraqueza por aqui, tá vendo? Até se repetiu e fez um furo 6. Realmente aqui nessa região tinha um veio aqui que era um pouco mais resistente, e a gente veio até verificar que depois eram veios daquele material branco que foi lá mostramos lá na contenção. Como é que é a correlação entre o PDM e o SPT? Foi feita uma correlação na obra, específica lá para o terreno, né? E verificamos que o nosso solo lá, nós já tínhamos uma correlação, mas fizemos lá e ela bateu. O nosso solo é mais ou menos silt argiloso, por aí, se trabalhou mais ou menos com uma relação 3,5. Ou seja, se eu tenho um PDM de 100, corresponderia a um SPT aqui de 35. Tá? 35. E dessa forma a gente verificou aliás, né, ao contrário, 100 dividido por 3,5 dava em torno de 30 e poucos, se fosse 100. Se fosse um PDM de 35, né, se fosse um PDM de 35, corresponderia a um SPT de 10, você dividiria por 3,5, né? Dividir por 3,5 tem o PDM. Então, é a correlação entre o PDM e o SPT, você saber que SPT que você está lidando. Foi feito também um controle de qualidade do solo por eletroresistividade, obviamente sempre combinado com as sondagens, né? Com as sondagens de vista. Isso aqui é uma linha feita ao longo de uma linha de sapata, a cota da sapata está aqui. Então, a gente verifica como é que o terreno é heterogêneo. Nesse local aqui, a sapata P346 está em cima de um solo fraco, já aqui ela está em cima de um solo excelente. A resistividade é na faixa aí de quase 5.000 ohm metro. E aqui cinza já é um material fraco, na faixa de 500. Então, o solo era heterogêneo. Então, demandava efetivamente um controle aí rigoroso para liberar as sapatas. E a gente fez aqui uma correlação entre eletroresistividade, SPT e PDM, e que bateu muito bem. Material cinza ruim, tá vendo? Dava aí PDM na faixa de 40, né? Quando começava a ficar bom, já ia para 50, corresponderia ao SPT aqui ao lado. E quando começava a dar impenetrável no PDM, era também um SPT muito elevado, e eu começava a pegar o material aí já de SPT na faixa de 40, 50. Então, olha bem, se usou eletroresistividade com SPT, usou-se SPT, usou o PDM e usou a escavação. A hora que você escavava o terreno, você via pela máquina, né, a retroescavadeira que estava escavando para fazer a sapata, quando chegava no material firme, ela tinha dificuldade de escavar o terreno. Então, enquanto ela estava escavando fácil, isso continuava. Então, na realidade, a gente estabeleceu 1,70 m, mas tem locais que se escavou até 2,5 m. E para manter o projeto estrutural, se escavava numa área maior, fazia uma substituição do terreno por concreto simples e apoiava depois a sapata em cima do concreto simples. Além disso, nós fizemos também uma prova de carga direta sobre o terreno, seguindo a NBR 6.489, usando uma placa com uma norma recomenda de 80 centímetros de diâmetro, e fizemos em cima do pior tipo de terreno, que era o solo tipo A, que o SPT era de 20 a 30, que você trabalhou com a tensão reduzida de 6 kgf por centímetro quadrado. Aqui está o arranjo da prova de carga, né? A viga longitudinal, a cava está aqui por baixo, não dá para ver, os tirantes, uma viga de um lado, outra viga de outro, eram 4 tirantes, né? E foi feita uma prova de carga, e o que a gente verificou? A rotura se deu para esse solo tipo A, se deu a 16.000 kPa, ou seja, 16 kg por centímetro quadrado. A tensão utilizada nesse terreno admissível foi de 600 kPa, então, plenamente satisfatório para a placa de recalque, né? Isso foi feito com uma placa de 80, mas eu tenho que ver que aqui deu um recalque só de 6 milímetros, tá vendo? Ó, a 600 correspondeu à carga de trabalho
deu um recalque de 6 milímetros. Perfeito? Recalque de 6 milímetros. É lógico, quando eu atingir 16 kPa, eu já estou com um recalque de 7 centímetros, 8 centímetros. Mas na carga de trabalho, o meu recalque era de 6 milímetros. Aí eu tive que pegar isso aí, pegar esses dados, placa de 80, fazer uma retroanálise para sapatas reais do terreno, que são sapatas de quadrada, de tamanho, largura de 3 metros, largura de 2,5 metros, largura de 4 metros. A retroanálise também se mostrou satisfatória, é lógico que o fator de segurança contra a ruptura aumenta, o problema seria o recalque, né? Porque quanto maior a sapata, maior o recalque. Deu satisfatório também, dentro dos 2,5 centímetros, considerado admissível. E estão sendo medidos os recalques da obra. Então, foi feita uma comparação do recalque estimado com o recalque medido. Total estimado foi de 15 a 20 milímetros, não chegou nem a 25 milímetros. A estimativa por pavimento, 15 dividido por 20 pavimentos, né? O prédio tem 20 pavimentos, essa estimativa corresponde mais ou menos a um recalque de 0,75 a 1 milímetro por pavimento executado. E o medido, nós tínhamos já medido, quando foi feita essa comparação aqui, já tinha umas 10, 15 lajes pronto. Estava recalcando 0,7 milímetros por pavimento. Ou seja, a estimativa deu muito próximo do observado, do medido. E finalizando, né, vamos falar do sistema de drenagem de fundo. Está lembrado que a gente ficou entre duas alternativas. Ou fazer um sistema drenante, uma laje de pequena espessura, ou não fazer sistema drenante e fazer uma laje superior a 1 metro de espessura. Essa solução aqui se mostrou muito mais econômica e foi adotada, e consiste em quê? Consiste em executar trincheiras drenantes de 40 centímetros por 50, envolvido em bidim, por dentro brita 2, tubo de drenagem de 17 centímetros de diâmetro, por baixo de toda a laje tem um tapete drenante, né, com brita 2, também protegido com bidim, e nós vamos ver ainda que tem mais detalhes, vamos mostrar à frente. A laje foi dimensionada para uma sobrepressão somente de 1 tonelada por metro quadrado. Lembra que nós estávamos 8 metros debaixo d'água? Quer dizer, se fosse uma laje de supressão, eu tinha que dimensionar para 8 toneladas por metro quadrado, e daí daria espessura superior a 1 metro. E nota aqui que antes de concretar a laje, existe uma lona plástica por cima do bidim, que é para a calda de cimento da concretagem não colmatar a camada de brita, e além de prejudicar aqui a resistência do concreto. Aqui mostra toda a obra, né? As linhas verdes são as trincheiras que eu mostrei lá, com tubo de 40 por 50 de brita, com tubo de 17 centímetros. As azuis são maiores, ela já tem 23 centímetros de diâmetro o dreno, e elas são, as primárias descarregam nessas maiores, da trincheira maior, tá vendo? Que, por sua vez, descarrega em poços de 3 por 2 metros. Foram feitos 4 poços, 1, 2, 3 e 4. E aqui pelo centro ainda foi feita a interligação da trincheira também, para você ter um sistema todo interligado. Ou seja, se eu tiver um problema no poço 1, eu tenho o poço 2 para pegar essa descarga aqui. Se eu tiver um problema no poço 2, eu tenho essa linha de descarga aqui, tem no meio também vindo para cá. Ou seja, para eu ter uma situação desconfortável aqui, eu teria que ter problema nos 4 poços. Então, é um sistema bastante seguro, como nós vamos ver mais à frente. Aqui mostra a execução, né? Você fazendo a trincheira, colocando o tubo drenante, depois preenchendo com brita. Aqui você já está com ela pronta, está com a lona, e estão botando a armadura por cima da laje. Nessa região aqui, ao lado, já estava pronto, e está sendo executado aqui
eu acredito que o embasamento, né? Aqui você estava com a torre, subindo a torre, aqui subindo embasamento, e ao redor aqui eu acho que era embasamento. Como é que foi o dimensionamento, o projeto dessa drenagem de fundo? Foi estimada uma vazão que chegaria aqui no todo o terreno. Para estimar essa vazão, foi usado 2 metodologias. Foi usado métodos de elementos finitos, usando o software Platts. Foi usada a permeabilidade do material lá embaixo, que é o alimentador da água, que é o siltito, o argilito, cuja permeabilidade medida em situ foi de 10 a menos 5 centímetros por segundo. Estão lembrados? Falamos lá no início. Ensaio obtido in situ. A modelagem numérica para o período de chuva, o nível d'água é 3,50 de profundidade, que é a pior hipótese, deu 4 metros cúbicos por dia por poço. Lembra que tem 4 poços? Se multiplicar por 4, dá 16. Em toda a escavação, a vazão era 16 metros cúbicos por dia. Dividindo por 4 metros dia por poço. 4 metros cúbicos dia por poço. Foi feito também por método analítico, né? Antigamente a gente só teria método analítico, não tinha métodos de elementos finitos, hoje tem. No período de chuva, foi dimensionado 7 metros cúbicos por dia por poço, ou seja, bem superior ao que deu Platts. Com base nesses dados, se usou o pior valor, 7 metros cúbicos. A capacidade de poço, então, foi feito um volume do poço para 7 metros cúbicos e meio, ou seja, suficiente para um dia, se isso aqui estiver certo, né? E programou as bombas para trabalhar a cada 24 horas. E no período de estiagem, 48 horas. No período daqui, são 24 horas, porque o poço vai encher, a vazão é de 7 metros cúbicos por dia, ele tem capacidade de 7,5, então, num dia, enche o poço. Encheu o poço, a bomba tem que esvaziar. Então, na pior das hipóteses, eu teria a bomba trabalhando a cada 24 horas é que a bomba é acionada. Foram botar 2 bombas por poço, funcionando sempre uma de reserva. Aqui o método dos elementos finitos, né? Não vamos entrar em detalhe. Aqui está o poço. Aqui chega a água da trincheira, né? Das trincheiras, aquele tubo maior, o tubo com um diâmetro de 23, ele enche o poço, aqui está a boia. Esse volume aqui abaixo da boia é que é 7,5 metros cúbicos. Né? Ele tem 1,25 de altura de água e tem 2 por 3. Aqui está a tampa de visita do poço, muito importante. E aqui está a laje e a lona plástica, o bidim e o poço drenante. Aqui está maior porque é a trincheira, né? A trincheira é onde o tubo vem e joga aqui dentro do poço. A laje do subsolo foi dimensionada para uma coluna de água daqui, ó, de 1 tonelada por metro cúbico. Quer dizer, 1 metro de água. Quer dizer, se o poço não funcionar e a água subir aqui, o que ela vai fazer? Para ela empurrar a laje, teria que dar 1 metro de água. Mas com 20, 30 centímetros de pressão de água, essa tampa é aberta e a água sobe no subsolo. Se ela sobe, todo mundo vai enxergar, né? Porque vai começar a dar água lá no pneu dos carros, porque aqui embaixo é garagem. Como eu tenho 8 bombas, para dar problema de água aqui, eu vou precisar de queimar 8 bombas e ninguém fazer nada. E mesmo que queime as outras 8 bombas, eu ainda não vou estourar a laje, porque a água vai subir. Quando a água começa a subir aqui, ela começa a pressionar a laje e equilibraria, né? Se você deixar 1 metro de água aqui, ela equilibra com 1 metro aqui. Então, o máximo que pode acontecer é o desconforto de você ter água no subsolo. Aqui também foi feita uma medida, né? Para comparar a vazão pelo Platts estimada a 4 metros cúbicos dia poço, a vazão pelo método analítico 7 metros cúbicos dia poço e a vazão medida no período de obra. Pela obra, no período de chuva, deu 5 metros cúbicos dia, quer dizer, ficou entre o método analítico e o Platts, ou seja, uma avaliação considerada uma concordância muito boa. Obrigado. Agradeço aí a Paulo Otávio, a BMS São Paulo,
a ABEG e a equipe da Geoconsult. Agradeço ao engenheiro Berecilas Polido, da Geoconsult, pela sua ótima apresentação e agradeço a você que está assistindo a segunda edição da ABEG TV e até breve em mais uma outra edição da ABEG TV. Até mais.